Muito bom dia, Patrick, bom dia a todos. A gente fala aqui da frente da holding JEF, que administra também a JBS e a Eldorado Celulose, que é uma das... não vítimas, né, mas uma das participantes dessa operação da Polícia Federal deflagrada nesta segunda-feira. A PF estima que desvios e má administração envolvam até 8 bilhões de reais, justamente em fundos, como você disse, são os principais do país, fundos ligados a estatais, como a Postales, ligados aos Correios, a Prev do Banco do Brasil, Petros, da Petrobras, e o FUNCEF. São 127 mandados expedidos até hoje, 7 de prisão temporária, 106 de busca e apreensão, 34 de condução coercitiva em 8 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, além do Distrito Federal. São quase 600 policiais federais envolvidos nessa operação bastante grande, que inclui a Eldorado Celulose, portanto, que fica dentro aqui da JEF, uma holding que controla a JBS, e a Eldorado Celulose, que fica aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, na marginal do Tietê, muito próximo à rodovia Anhanguera e também a Castelo Branco. A PF diz que essas pessoas estão sendo levadas para dar explicações porque teriam, de forma errada, administrado esses fundos de pensão e assim causados um prejuízo. A gente ainda não sabe quantos desses mandados já foram cumpridos e quantas pessoas foram presas. A decisão judicial ainda determinou o sequestro de bens e o bloqueio de ativos de 103 pessoas físicas e jurídicas que são alvos da operação chamada Greenfield. E a gente lembra que tem pelo menos 99 automóveis, tem aeronave dentro dessa decisão judicial que determinou esses sequestros de bens. A PF ainda informou que não deve conceder uma entrevista coletiva como faz de praxe, uma operação deflagrada a partir de Brasília, e, portanto, não deve dar mais detalhes em uma coletiva como normalmente faz às 10 da manhã em operações como essa. Pela sua descrição, Carolina, eu acho que é a maior operação da história da investigação policial no Brasil. Vamos ver o enfoque de Brasília, José Maria Trindade. Joseval, bom dia a todos. Olha, Joseval, a semana será de retomada da política aqui em Brasília, um pouco esvaziada porque ainda em decorrência do trabalho dos deputados e senadores, da tentativa de formação das bases, a sobrevivência política, a eleição dos seus aliados, que em seguida darão seus votos de volta, essa expectativa nas eleições. Mas o que chama a atenção mesmo aqui, Joseval, eu recebi a informação de que começou essa operação da Polícia Federal, é mesmo muito mais profunda do que inicialmente parece, sobre os fundos de pensão. A CPI dos fundos de pensão da Câmara dos Deputados não concluiu o parecer final, né, o que seria o resultado da CPI oficialmente, mas demonstrou uma grande movimentação de políticos para a nomeação de diretores dos fundos de pensão. Há também o encaminhamento de dinheiro dos fundos de pensão, inclusive para o financiamento de campanha eleitoral, e essa investigação vai se aprofundar principalmente sobre a compra de títulos por parte dos fundos de pensão, que seriam títulos podres e até alguns maquiados, e que em seguida caíam muito do valor de mercado. Esses fundos de pensão estão sendo considerados quebrados, e isso fica ameaçada a aposentadoria de vários servidores. São os servidores dos Correios, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e da Petrobras. Joseval, esse é um problema muito sério que pode provocar no futuro, né, o desamparo de várias famílias que esperavam exatamente uma aposentadoria especial, privilegiada, mas que estava ali no contrato de trabalho, né? Demorou, hein, para começar. Pois é. O Zé Maria, se continua conosco, a Vera Magalhães parece que tem alguns detalhes dessa operação, Vera. Pois é, eu falei agora com o pessoal aqui da PF, Patrick, Zé Maria, eles estão dizendo que a condução coercitiva em cima do Léo Pinheiro, da OAS, é inclusive dentro da Greenfield, não é da Lava Jato. Não é prisão, como chegou-se a noticiar aí, é uma condução coercitiva, por quê? Porque ele já está com prisão domiciliar decretada pela Lava Jato. Então agora ele está sendo só levado coercitivamente a depor
sobre uma participação da empresa também nessa outra investigação, que pelo jeito, então, tem vasos comunicantes com a Lava Jato. Vamos ver se tem outros. Eu perguntei para essas fontes da Polícia Federal se há políticos diretamente envolvidos nessa nova operação. Dizem que não, e que uma prova disso é que o fato, toda a operação foi autorizada pela primeira instância. Se tivesse políticos, teria que ser pelo Supremo ou por outro tribunal superior, dependendo aí da jurisdição do foro a que as autoridades tivessem direito. Então, pelo menos nessa fase, não deve ter políticos diretamente envolvidos, mas os desdobramentos a gente tem visto que sempre chegam a políticos, né? É isso. Eu quero colocar... É isso mesmo, Vera. Viu, Zé Maria, tem que colocar a questão econômica também dos funcionários. O Postales do Correio já detectou um rombo da ordem de 2 bilhões de reais que já está sendo partilhado com os aposentados e também com os trabalhadores contribuintes. Então é um custo pesadíssimo. Se houver o retorno desse dinheiro, ele pode servir para uma administração mais eficiente, diferente de outros processos de desvio de verba em que você não tem a finalidade exata para recomposição. Mas agora a recomposição de caixa desses fundos pode evitar problemas seríssimos do ponto de vista social, inclusive pegando aposentados. É importante ressaltar esse desdobramento. As informações são essas mesmas que a Vera falou. Agora, é interessante que a Polícia Federal faz questão de dizer que é o início de uma grande operação, e por isso está sendo feito agora um trabalho muito amplo, né? São mais de 110 buscas e apreensões, existem prisões sim, mas nada ligados a político. O argumento inicial é de que, quando se esbarra em político, o assunto vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, a estratégia é fazer agora esse trabalho de base, né? Pegando ali os operadores dos fundos de pensão e, em seguida, quem indicou e quem são os donos, os que têm o controle remoto dos diretores dos fundos de pensão. A expectativa é muito grande sobre isso. O deputado Efraim Filho nos dizia que essa investigação da Polícia Federal pode entrar ali no eixo do que apurou a CPI dos fundos de pensão, que apesar da disputa política, né, tinha envolvidos ali, tanto no governo passado como no atual governo, envolvidos, né, nesse trabalho ali nos fundos de pensão. Isso dificultou muito o trabalho da CPI dos fundos de pensão na Câmara.